Bem-vindos para mais um vídeo do Rapinhas do Mar. Eu sou o Alexandre Castro e no vídeo de hoje a gente vai trazer alguns possíveis alvos para o Seahawks nessa Free Agents que já está para começar aí, começa na segunda semana de março oficialmente. Antes disso, vai ser uma série de vídeos, né? A gente também tem uma série de textos lá no site, então lembrando, rapinhasdomar.com.br, textos novos todos os dias, inclusive cobrindo o draft e a free agents. Queria convidar vocês a se inscreverem no canal, deixar o like, deixar o hype também, que ajuda muito. Beleza? O vídeo de hoje eu quis falar mais sobre focar na linha ofensiva, que é um dos pontos importantes do 2025 do Seahawks. Mas antes eu queria explicar algumas coisas sobre a free agents. Eu não vou explicar aqui nesse vídeo picks compensatórias e coisas do tipo. Isso aí fica para uma outra oportunidade. Mas o que eu queria esclarecer é que, assim, às vezes a gente entra no modo jogador de Madden, né? E acha que o time não assinou com tal jogador, fecha as portas e tal. Do mesmo jeito que o Seahawks está tentando melhorar o time dele, tem outros 31 general managers tentando também. Então, uma coisa, por exemplo, o Seahawks tem um problema claro de linha ofensiva. E o John Schneider não está ligado a nenhum jogador de linha ofensiva. Isso aí é uma incompetência. Outra coisa é ter tentado e o cara ter preferido assinar por outro time. E por que isso acontece? Tem a questão do dinheiro. Bom, no momento que eu estou gravando esse vídeo, dia 27, regravando o vídeo, os Seahawks ainda estão negativos no cap. Então, pode ser que daqui para o momento que o vídeo vá pro ar, já tenham acontecido os cortes, algum corte ou alguma reestruturação. Vou pedir para o João colocar aqui se aconteceu. Então, assim, minimamente o Seahawks tem que liberar mais 7 milhões para ficar no mínimo zerado pro cap. Porém, para contratar outras pessoas vai precisar aumentar esse cap, então outros movimentos virão. O que é certeza é que o Seahawks não vai ser o time com mais dinheiro para gastar nesse cap, nem um dos mais com mais dinheiro para gastar nesse free agents, perdão. Então, assim, primeiro tem a questão do dinheiro, obviamente, mas existem outras motivações para os jogadores, como, por exemplo, se o time é um contender ou não, se é um bom fit do ponto de vista esquemático ou não. Por exemplo, sei lá, o jogador pode preferir ficar nos Chiefs, nos Eagles, mesmo ganhando um pouco menos do que ir para um time que ainda está em formação, coisa do tipo. Então tudo é questão de negociação. Por isso que às vezes alguns times pagam mais caro nesse jogador. Por exemplo, o jogador X deveria valer 10 milhões e fechou por 15. Às vezes é isso, tipo, o cara tentou compensar no dinheiro, né, outras motivações. Né? E para alguns jogadores veteranos, por exemplo, que são caras que já não querem mais se provar na liga, não precisam provar mais nada. Às vezes o cara quer jogar numa cidade próxima de onde ele já está, a família já está estabelecida, ou voltar para onde jogou lá no college, provavelmente a família dele pode estar por lá mais próximo, o resto da família, né? Então, assim, tem todas essas outras motivações antes do cara assinar. Então, isso posto, vamos para os alvos de linha ofensiva. Como eu falei, a gente vai focar primeiro na linha ofensiva. Eu acho que talvez seja o vídeo mais longo dessa série, porque eu acho que se alguém falasse para você, torcedor do Seahawks, olha, vamos trocar os 5 jogadores de linha ofensiva, eu acho que muita gente não ia se opor. Por mais que o Charles Cross tenha um bom potencial, o Abraham Lucas, quando está saudável, também, mas assim, nenhum dos 5 é um titular absoluto, por exemplo. Eu sempre gosto de classificar quão bom é o seu elenco numa posição, aquele jogador numa posição, comparando com outros times. Por exemplo, em quantos times o Charles Cross seria titular absoluto? Então, assim, se é uma gama grande de times, então esse cara realmente é um cara bom para a liga, não está sendo titular só porque é o que sobrou. Né? Então eu gosto desse ponto.
E aí o primeiro alvo é o Trey Smith, o offensive guard lá do Kansas City Chiefs. Antes de mais nada, ele é um dos jogadores que eu falei que, por exemplo, ele pode preferir ficar nos Chiefs, mesmo recebendo mesmo recebendo um pouco menos, não que isso vá acontecer, do que outras ofertas. E eu acho que ele vai ser o free agent assim, perseguido pelos 32 times, pelos próprios Chiefs. Eu acho que os Chiefs não vão deixar ele testar a free agents. Pode ser até que tenham renovado da hora que eu tô gravando pra a hora que o vídeo saiu. E eu acho que ele vai demandar dinheiro nível wide receiver. Tipo, eu tô projetando pra ele 20 milhões por ano. Então isso é uma grana violenta, assim. Inclusive, se os Chiefs renovarem com ele nessa faixa, que é o que tem sido projetado não só por mim, mas por outros, né, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, existe a chance do time ter que se livrar de alguma outra peça, como por exemplo o Joe Tooney, que é o left guard, jogou como left tackle nos playoffs, no finalzinho da temporada dos playoffs, para abrir cap, seja uma troca ou seja um corte. Né? Então também é uma coisa para ficar de olho. Assim. Trey Smith como jogador, ele é um monstro, assim, tanto no pass protection como na agilidade e na força no jogo corrido. Ele é um cara que era para ter sido escolhido na primeira rodada. Eu falo isso com bastante confiança, porque eu acompanhei muito ele no college. O grande problema dele, para quem não sabe, é que ele teve uns coágulos sanguíneos detectados lá no pulmão na época do draft. E essa questão aí ninguém sabia como ele se recuperar, se ia conseguir se recuperar totalmente e tal. Por isso que ele caiu para a sexta rodada. Mas assim, antes de sair essa notícia, sempre que você via os mock drafts, o Trey Smith saía ali no final da primeira rodada e tal. Então assim, é um jogador muito bom, muito talentoso e elevaria demais o nosso grupo. Porque eu acho que não vai rolar Trey Smith em Seattle. Pela concorrência. Eu acho que tem times com mais cap, times que já são contenders, que devem disputá-lo. E assim, como eu falei, eu acho que vai ser uma briga sangrenta para tê-lo. E vai precisar demandar muita grana, como eu disse. Assim. Tem o T. Higgins, que é o wide receiver, mas ali tá, acho que bem parelho. Eu acho que vai ter mais times procurando Trey Smith. Obviamente são posições diferentes, né, claro. Mas eu estou dizendo assim, em tese, o melhor jogador da Free Agents, se você for olhar os rankings, assim, sempre a galera coloca o T. Higgins. Mas o Trey Smith deveria vir logo em seguida, e eu acho que vai ser mais procurado do que o próprio T. Higgins. Indo para o center, que é uma função importante, eu até destaquei uma frase que o Kubiak falou na entrevista dele, que é: se você quer ter sucesso num esquema de zona, você precisa ter um center de elite. Então assim, pode não ser nada, pode ser um sinal que os Seahawks vão investir mais pesado na posição, coisa que eles não fazem há muito tempo. Você tem aí o Olu, que foi uma escolha de quinta rodada, o Jalen Sandal, que jogou ano passado, foi um undrafted. Depois só contratou caras que eram mais apostas ou refugos de outros times. Então assim, pode ser que agora priorize essa posição. Qual o grande problema do Dalman? Vai ser muito, 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 muito caro. Por quê? O que é que a gente faz? Tem a lei simples de oferta e demanda, né? Ou oferta e procura, que não funciona só para o futebol americano. Então assim, a gente olha para free agents e para o draft. Essa classe do draft não é boa para centers. Quer dizer que não vai achar um center bom? Não é isso que eu estou dizendo. Mas assim, não tem centers de primeira prateleira. A maioria dos centers de primeira prateleira decidiu voltar para mais um ano. Com o center de Illinois, center de Iowa. E aí o melhor jogador da posição é o Jared Wilson, lá de Georgia. E ali é um cara pro meio do dia 2, terceira rodada talvez. Então assim, e depois dele já tem um gap grande de talento. Então tem poucas opções
realmente provadas para center no draft, então isso aumenta o valor do Dolman. E na própria Free Agents não tem tantos nomes com o que o Dolman pode trazer. O que é o que o Dolman pode trazer? Um talento para times que jogam em zona, talento comprovado. É um cara jovem, tem 26 para 27 anos. Como falei, assim, vem evoluindo muito no pass protection, mas assim, o ganha-pão dele é o jogo corrido, tanto que se você pegar, ano passado ele perdeu acho que 3 jogos com os Falcons. O desempenho da corrida oscilou muito nos jogos que ele estava fora, então assim, é um jogador bem importante. Ele é o melhor jogador free agent em zona, que recebeu nota de bloqueio em zona. Então assim, realmente é um grande jogador, como eu disse, e eu acho que ele vai receber algo entre o contrato do Frank Hagnoll e o contrato do Creed Humphrey, né? O Creed Humphrey tem 18 milhões e o Ragnoll 13,5. Então assim, se aproveitando, quer dizer que o Dalman é melhor do que o Ragnoll? Não, mas assim, não é assim que funciona o mercado da NFL. Assim, o Dalman vai se como posso dizer, vai aproveitar a oportunidade, como eu falei, que tem poucas opções, ele vai ser um cara muito requisitado. E eu acho que ele vai buscar algo na faixa dos 15 milhões anuais, ou seja, mais do que o Ragnoll, como eu falei. Qual é uma grande questão? Se o Dolman teria interesse de vir para Seattle, porque isso aí pode deixar as coisas mais caras. Um dos grandes times que devem, um dos maiores candidatos aí a procurar o Dolman são os 49ers, né? Nosso rival ali pode rivalizar nisso também, porque ele é um excelente fit. E o pai do Dolman foi center dos 49ers, né? O Chris Dolman. Então ele pode ser que ele tenha alguma identificação com a franquia. No college ele jogou em Stanford, que é bem mais próximo de Santa Clara do que Seattle, né? Então provavelmente se a família ficou por ali, né, ele pode preferir também. Então isso quer dizer que ele não vai assinar com o Seahawks? Não, talvez o Seahawks precise motivá-lo com mais dinheiro do que outros times. Mas assim, seria um cara para ser titular, e aí para você botar aí colocar um contrato de 4 anos, 5 anos, e aí não se preocupar mais com o center pelos próximos anos. Lembrando que assim, seria um movimento parecido com o que o Seahawks fez pelo Dre'Mont Jones. Mas pô, Alexandre, o Dre'Mont Jones não deu certo. Então, o resultado não deu certo, mas o processo foi correto. O Dre'Mont Jones era um dos melhores DLs da free agency que ele estava. Tinha outros times interessados e o Seahawks teve que colocar uma grana forte. A mesma coisa pro Dolman. Então, se você quer um jogador bom, você tem que pagar caro. Então, assim, o Jones não fluiu, não funcionou no esquema do Seahawks, né? Nem na época do Pete Carroll, nem esse ano com o McDonald. Mas isso não quer dizer que você não tem que gastar. É melhor você apostar e tentar trazer um jogador que realmente tenha qualidade do que fazer o que o John Schneider fez durante todas as free agents dele, que é pagar mais caro em jogadores medíocres, né? E arriscar que algum deles se torne um bom jogador. Caso essas opções não deem certo, tem alguns nomes que eu trouxe aí como plano B e plano C, né? Como eu disse, a gente tem um texto, então vai estar tudo listado lá. Então não vou trazer todos os textos, senão o vídeo ficaria gigante. Mas uma opção que eu gosto muito é o James Daniels, que estava nos Steelers. Ele foi draftado pelos Bears. Por que eu gosto dele? Ele era center em Iowa, no college, então quem sabe pode trazer ele de volta para jogar como center. Ele é o segundo melhor se o Dalman é o melhor free agent com nota de bloqueio em zona, ele é o segundo. É um cara que jogou bem nos Bears, jogou bem nos Steelers, inclusive estava tendo um ano melhor ainda nos Steelers, mas se machucou. Teve uma lesão no tendão de Aquiles, acho que na semana 4 ou 5, e aí perdeu o resto da temporada. Então assim,
eu acho que é uma boa aposta e talvez seja um cara que esteja mais em baixa por conta da lesão. Mas assim, o talento dele é bom. Tanto se Seattle quiser manter ele como guard, já seria um upgrade, mas também poderia ser uma aposta, vamos dizer assim, para center, né? Colocar ele de volta como center, algo que ele já teve sucesso na carreira. Ele ainda tem 27 anos, então é um baita jogador. E abrindo um parêntese sobre lesões de jogador, né, assim, eu não sou médico, nem sou da área de saúde, então assim, eu não consigo ter um relatório completo e complexo dos jogadores ou de como eles vão voltar, né? Assim, os times que tem que fazer esse trabalho. E aí, por exemplo, por isso que você vê, vamos lá dar um exemplo, James Daniels. Os Cardinals avaliaram ele e disseram assim, ó, essa lesão que ele tá no tornozelo aí, eu acho que vai tirar ele do training camp, talvez até de um pedaço da temporada, então assim, se ele vale 10 milhões, tô dando um exemplo, tá? Números hipotéticos. Se ele vale 10 milhões, eu pago 7 nele no máximo. Já, por exemplo, os Seahawks podem examinar e dizer assim, ah não, ele se recupera pro training camp. E então, se ele vale 10, eu vou pagar os 10 mesmo que ele vale. Porque tá valendo, ele já vai estar recuperado. Então, assim, dependendo das avaliações que os times fazem, eles se sentem mais confortáveis ou não de colocar mais dinheiro nesses jogadores. Mas não confio muito no departamento de Seattle, porque, para quem não sabe da história, por exemplo, o Darrell Taylor, ele teve uma lesão, tipo, quebrou a perna, né? Uma lesão na fíbula. E aí ele teve que colocar um pino de titânio na perna. Essa cirurgia e essa lesão fez com que alguns times cortassem simplesmente o Darrell Taylor do board, né? Então classificassem ele como undrafted. E o Seahawks trouxe ele para exames e tipo, eu tô confortável. E o Seahawks não só draftou ele na segunda rodada, como ainda subiu para draftá-lo. O resultado disso foi que o Taylor passou a primeira temporada, na temporada de calouro, inteira machucado, né? Realmente não se recuperou. Então, assim, só mostra que o departamento de Seattle não tem tanta confiança assim. Uma opção mais veterana é o Ryan Kelly, que estava nos Colts. É outro que também vem de lesão, uma lesão no joelho, é um cara mais veterano, mas é uma presença. Já conheceu vários esquemas, é uma liderança ali para um OL possivelmente jovem, que está se formando. O Cross ainda é jovem, o Lucas. Se a gente draftar outros jogadores de sua posição também, tem o Christian Haynes, o Satuolo Almeida, o Bradford. Então seria uma boa opção, mas, né, fica o asterisco aí, o ponto de atenção sobre como ele volta dessa lesão. Como eles têm outros nomes, e eu vou trazer meus dois últimos nomes, né? Eu vou trazer mais 3 nomes. Um é o Coleman Shelton, um cara que não é tão bem disputado como esses outros jogadores. Ele começou a carreira nos 49ers, passou pelos Cardinals, foi para os Rams, onde ele virou titular. E estava nos Bears ano passado. A temporada dele no ano passado não foi tão boa, mas ele jogou muito bem com os Rams em 2023, quando foi o center titular. É de Washington, então assim, pode ser que ele queira voltar para a cidade. Funciona no esquema Red Zone e não vai ser uma opção tão cara como esses outros jogadores. Então assim, plano B ou plano C, né, é uma boa opção. Para veteranos, né, eu tinha listado aqui o Zach Martin, mas ele decidiu se aposentar, então já é uma opção a menos. E aí tem o Kevin Zeitler, lá dos Lions. Apesar de que, assim, eu acho que o Zeitler não assinaria pelo fato dele nunca ter jogado próximo a Seattle. Eu acho que os Lions vão tentar, com bastante vontade, renovar ele, porque ele foi um dos melhores guards ano passado, mesmo com 34 anos. O Seahawks, na última vez que ele ficou free agent, lá quando ele assinou com Baltimore, o Seahawks fez uma oferta forte e ele preferiu ir para Baltimore, como eu falei, talvez ele preze por essa questão geográfica, né? Mas é uma opção aí. Tem o Brandon Scherff também, que estava nos Jaguars, que é um cara muito bom, depois teve uma queda por conta de lesão
e nos últimos anos ter ficado saudável. Não chegou no mesmo nível que era anteriormente, mas ainda seria um bom upgrade para nossa linha ofensiva. E por fim, uma aposta, para quem não lembra, o Mekhi Becton está até na minha lista do texto, mas eu vou deixar ele lá pro texto para vocês olharem. Uma aposta de projeto, vamos dizer assim, é o Jedrick Wills, lá dos Browns. Ele é do mesmo draft do Mekhi Becton. Também foi um cara que sofreu muito com lesões. Ano passado perdeu uma temporada, depois teve uma temporada mais curta. Ano passado foi colocado no banco pro Dawan Jones. Então, assim, um cara que deve ser bem barato, assim como foi o Becton para os Eagles esse ano. Os Eagles moveram ele para guard e deu super certo. Isso quer dizer que vai funcionar com eles também? Não, mas como eu falei, é uma opção barata. Ele não deve demandar muito, não deve ser muito caro, e tem um bom potencial atlético. No draft dele eu gostava dele mais do que o próprio Becton, né? Mas assim, como falei, foi muito inconsistente no tempo nos Browns, ainda se machucou muito. Eu tinha trazido também o Ben Bart como um projeto, mas infelizmente ele renovou com o nosso rival 49ers, mas era uma boa opção de comprar baixo e trazer um bom talento para o futuro. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e Go Hawks!